Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha estabelece ali no artigo 7º que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, violência moral e a patrimonial. É importante a gente falar um pouquinho sobre cada uma, mas a gente sabe que tem algumas que são mais recorrentes no âmbito da violência doméstica e familiar, como, por exemplo, a violência física e a violência psicológica. A violência física, de acordo com o inciso 1 da Lei Maria da Penha, é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Então, ela é mais fácil de deixar marcas e vestígios, né? Através dos empurrões, tapas, enfim. Qualquer agressão contra a integridade física ou a saúde dessa mulher. Então, a violência física, em grande parte dos nossos casos, corresponde ao crime de lesão corporal, ali do parágrafo artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. A violência psicológica, ela, segundo o inciso 2 do artigo 7º da Lei Maria da Penha, ela diz que é qualquer conduta que cause à mulher dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, aí mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, vigilância constante, né? Perseguição, insulto, chantagem, a exploração, a limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher. A gente sabe que a violência psicológica, ela é mais difícil de ser comprovada, principalmente ali naquele momento do registro de ocorrência, e não raras vezes é a palavra da mulher, a versão da vítima de violência e a versão do agressor. Então, nesse momento, a gente tem que verificar outras circunstâncias, né? Se já houve crimes anteriores, violências anteriores, se é a primeira vez que ela registrou, mas ela já sofreu esse tipo de violência anterior. E ela é difícil até da mulher ter consciência de que isso é uma violência psicológica, né? A gente tem tido um acréscimo, né, muito grande, por exemplo, em relação aos crimes de ameaça. A gente sabe que o primeiro crime, em primeiro número em registro, é a lesão corporal. Em segundo lugar, geralmente é o crime de ameaça. Então, a violência psicológica, ela geralmente fica ali entre o crime de ameaça, né, que a gente mais observa, o crime de constrangimento ilegal. Esse, de alguma forma, é um pouco mais, não é tão recorrente haver o registro, né? E a gente teve uma alteração aqui nesse inciso 2, que foi pela Lei 13.772 de 2018, que incluiu a violação da sua intimidade como um dos meios de violência psicológica previstos no artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha. Dados aqui da violência doméstica, principalmente aqui que eu tenho do dossiê Mulher do Estado do Rio, nos indica que o crime de ameaça, por exemplo, em 2017, foram registrados 34.348 registros de ocorrência só em relação ao crime de ameaça. Isso já demonstra que é preocupante esse crime. E a ameaça praticada no âmbito da violência doméstica, ela deve ser levada em conta outras circunstâncias, porque em que pese a pena seja bem baixinha, a gente tem um quantitativo pena de 1 a 6 meses de detenção, ele pode trazer aí no contexto dessa mulher violências gravíssimas que podem impactar diretamente na saúde psicológica dela, como por exemplo a depressão, síndrome do pânico,
e outras doenças que a gente vem observando, principalmente no âmbito dos registros de ocorrência e nas salas de audiência, mulheres completamente adoecidas por força da violência psicológica. Até mesmo aquele excesso de controle, vigiar os seus dispositivos eletrônicos, o controle da roupa, das ações, do que ela pode ou não fazer, tudo isso demonstra aí um controle que foge, né, obviamente, à normalidade, um excesso de ciúmes muito grande que pode impactar na saúde dessa mulher, ao ponto dessa mulher contrair doenças de ordem psiquiátrica, precisando de medicações e tudo mais, né? A outra forma de violência que também o artigo 7º prevê é a violência sexual. É essa que é entendida, de acordo com a Lei Maria da Penha, como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante a intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao casamento, mediante coação, que também force a gravidez ou o aborto, mediante chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule os seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, o crime de violência, a forma da violência sexual é bem ampla, não é apenas o crime de estupro, né? A gente teve algumas alterações na Lei Maria da Penha recentes, que é importante a gente citar aqui, que são os crimes que foram introduzidos pela Lei 13.718, de 2018, e pela Lei 13.772. A gente tem o crime aí de importunação sexual, que também é uma forma de violência. É óbvio que esse crime é praticado mais no âmbito da via pública, principalmente nos transportes públicos, né? A gente teve também divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Esse também é um crime praticado muito no âmbito das relações íntimas e afetivas entre namorados e companheiras, né? Aquela ameaça de divulgar ou expor a mulher em suas cenas íntimas, até fotos eventualmente de nudez e fotos íntimas, né? A gente teve também a introdução do estupro coletivo por âmbito por essas leis novas e o estupro corretivo, né? Além do registro não autorizado da intimidade sexual. Então, são crimes que também podem ser considerados uma forma de violência sexual prevista na Lei Maria da Penha, e isso tem acontecido muito no âmbito dos registros. A gente tem observado uma incidência desse tipo de crime, principalmente com utilização de celulares, de aplicativos. Então, é importante que a gente tenha esse olhar também sobre esses impactos que podem causar aí na vida dessa mulher. A questão do estupro marital, do estupro praticado no âmbito da relação conjugal, também, muitas mulheres não sabem, né, que isso é uma forma de violência sexual, ou seja, obrigá-la a manter uma relação sexual não desejada, né? Então, o consentimento essa mulher precisa ter essa informação de que ela manter uma relação sexual, ainda que com seu companheiro, seu marido, namorado, sem o seu desejo, pode configurar, sim, a violência sexual para fins da Lei Maria da Penha. A gente tem a violência patrimonial no inciso 4º, que diz que é aquela conduta que configura retenção, subtração, destruição parcial ou total dos bens, objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, recursos econômicos que essa mulher tem, incluído aí os destinados a satisfazer as suas necessidades. Então, por exemplo, aquele sujeito, né, que retira o dinheiro da conta dessa mulher, deixa essa mulher sem recursos, ou, por exemplo, subtrai seu instrumento de trabalho, né? Danifica seus objetos, como computador. Eu tive um exemplo de uma dentista de consultório e que o sujeito era sócio dela nessa sociedade
de clínica dentária e ele aí teria retirado todos os recursos da conta bancária, fazendo com que ela não tivesse capital de giro para manter a sua sociedade, o seu trabalho, a sua atividade principal de dentista, no caso dela especificamente. Já tive caso também de um sujeito que jogou a máquina de costura da mulher no chão para danificá-la e ela não poder então trabalhar e daí ela não ter os recursos para sua manutenção. Então são formas de violência patrimonial que ocorrem muito aí através do crime de dano, o crime de furto, até mesmo crime de roubo, por exemplo, roubo de celular, roubo de dispositivos eletrônicos, iPad, enfim, hoje em dia muitas mulheres trabalham mediante esse tipo de recurso, de instrumento, né, de dispositivo eletrônico, e isso tem acontecido e aparecido muito nos registros de ocorrência. Então é importante a gente ter a compreensão de que existe a violência patrimonial e vem crescendo bastante no âmbito da violência doméstica e familiar. E por fim, no inciso 5º, a gente tem a violência moral, essa que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, né? A gente tem o crime de injúria, é um dos crimes que mais ocorrem no âmbito da violência doméstica. E aqui, em números absolutos, em primeiro, do Rio de Janeiro, do nosso Instituto de Segurança Pública, em primeiro lugar vem a violência física, que é a lesão corporal, em segundo, o crime de ameaça, que é considerado violência psicológica, em terceiro lugar, em termos de quantitativos de números de boletins de ocorrência, é o crime de injúria, né? Que é justamente aquilo que vem atingir aí a honra dessa mulher, causando prejuízo também à sua saúde, porque as humilhações, os xingamentos são muito recorrentes, principalmente naquele momento ali de ruptura da relação, onde a relação já está desgastada, e aí sim há a prática dessa violência moral, e aí pode ser configurado o crime de calúnia também, quando é imputado a essa mulher algum tipo de crime, o de injúria, quando atinge aí a sua honra, né? E também o crime de difamação, que também é muito recorrente, aquele homem ou aquele agressor companheiro, ex-companheiro, que coloca nas redes sociais e tentando praticar, ofender a honra aí daquela mulher, após, principalmente a gente vê isso nos rompimentos dos namoros, nos rompimentos de casamento, encerramento daquela relação, seja ela qual for, quando então se aproveita esse momento para que fale sobre essa mulher de forma desrespeitosa, com o fim realmente de atingir o dolo específico, de atingir a honra dessa mulher. Então é importante que são as 5 formas de violência praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, que são importantes para a gente ter um panorama e poder decidir da melhor forma possível. Então, até breve.